Meus irmãos e irmãs, estamos nessa nossa caminhada quaresmal. Daqui praticamente umas 2 semanas, nós já estaremos entrando dentro da Semana Santa. E se aproximando a Semana Santa, a Páscoa, a Quaresma se torna cada vez mais para nós um tempo oportuno para purificar as nossas ideias, as nossas atitudes, sobretudo sermos purificados pelo amor. Um amor de Deus que nos purifica, que nos cura, que nos salva. Muitas vezes nós somos levados a ter uma imagem de um Deus severo que castiga. Quantas pessoas têm a imagem desse Deus? Um Deus que castiga, um Deus que pune. Será essa mesma a verdadeira imagem de Deus? A liturgia de hoje diz que não. O nosso Deus é um Deus que não desiste de nós e sempre nos oferece a graça do seu amor. A primeira leitura de hoje, texto do segundo livro das Crônicas, praticamente é um resumo da história do povo de Deus. O povo de Deus, diz a leitura, que distanciou de Deus. As lideranças religiosas distanciaram de Deus, do amor de Deus. E como Deus ama tanto o seu povo, esse Deus mandou os profetas para falar para o povo, para mostrar o desvio que o povo tinha tomado. Mas o nosso texto diz o seguinte: mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras. O povo não se interessou. E qual foi a consequência disso? No ano de 587 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, a cidade de Jerusalém, incendeia o templo, põe fogo no templo, muita gente morre, e um pequeno grupo que sobrou foi enviado para a Babilônia, para o exílio. Babilônia, hoje, mais ou menos onde se situa o Iraque, né? A Babilônia era um grande império na época. E aí o povo fica lá por 70 anos, penando no exílio da Babilônia. E depois desse tempo, pela ação do rei Ciro, que é o rei da Pérsia, a Pérsia vai dominar a Babilônia, e ele permite que o povo voltasse para sua casa. E o povo volta para casa com uma pergunta: por que nós fomos castigados por esse sofrimento tão grande? Por que Deus permitiu que o nosso templo fosse incendiado, a nossa cidade destruída? E aí o próprio texto dá uma resposta. Tudo isso aconteceu não porque Deus quis, não porque foi vontade dele, foi por causa da infidelidade do povo. A infidelidade. O povo fez uma escolha contrária a Deus, e isso trouxe uma consequência, que foi o exílio, que foi a destruição. Deus amava o seu povo, ele enviava os profetas, mas o povo não acolheu as palavras. E esse povo ficou exilado, portanto, durante 70 anos. E esse castigo foi consequência da escolha que o povo fez de não seguir os caminhos que Deus tinha indicado.
Aquilo que parecia ser um castigo de Deus, na verdade, foi fruto da escolha. Não foi Deus que quis, não foi Deus que permitiu, foi o povo que escolheu. Quando ele escolheu algo diferente daquilo que Deus tinha oferecido. Mas Deus não desiste de nós. A história de amor de Deus entre a humanidade nunca termina com a condenação. Porque como aconteceu, o povo afastou de Deus, mas Deus nunca abandonou o seu povo. Não há nada que possa impedir o poder do amor misericordioso de Deus por nós. Nunca será o mal que vai prevalecer. O que vai prevalecer na nossa vida sempre é o amor de Deus. Porque o amor de Deus é incondicional. O Papa Francisco disse o seguinte: não existe algum pecado que a misericórdia de Deus não possa alcançar e destruir quando ele encontra um coração arrependido que pede para se reconciliar com o Pai. Não existe pecado que a misericórdia de Deus não destrua, que o amor de Deus não destrua, quando ele encontra um coração arrependido. Portanto, as nossas escolhas têm consequências. Deus oferece o seu amor, mas eu não aceito. Deus diz que me ama, mas eu não quero o amor de Deus. Claro que isso vai ter uma consequência na minha vida. Deus sempre ama. O problema é que às vezes nós não aceitamos esse amor, não acreditamos nele. Por isso que a segunda leitura de hoje da carta aos Efésios diz assim, que sozinhos nós não somos capazes de enfrentar as dificuldades da vida. Por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre vem ao nosso encontro para nos auxiliar. Por isso que Paulo diz que a salvação, ela não é mérito nosso. Não somos nós que somos bons. É Deus que é bom. As nossas boas obras é uma resposta à ação de Deus na nossa vida. Quando nós realizamos as boas obras, é sinal de que a graça de Deus conseguiu entrar no nosso coração e produzir frutos. Nós nada fazemos para merecer a salvação. As nossas ações, quando elas são maldosas, elas provocam a condenação. Mas Deus nos ama tanto, como diz o Evangelho, pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna, como diz o Evangelho de hoje. É esse amor que Deus está querendo oferecer para nós. E o tempo da Quaresma é um convite para a gente se agarrar a esse amor. Porque Ele tem o poder de nos transformar, de nos curar. O texto do Evangelho é uma conclusão do diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um chefe dos judeus, ele gostava de Jesus, mas ele tinha medo das pessoas verem ele conversar com Jesus, o grupo dele, e aí ele ficaria em má situação. Então ele procura Jesus de noite, quando ninguém está vendo, para conversar com Jesus. E o Evangelho de hoje é um pedaço desse diálogo, onde Jesus convida Nicodemos a procurar a luz. Disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Quando o povo caminhou pelo deserto, ele experimentou de tudo no deserto: sede, fome, cansaço. E para coroar essa lista, apareceram cobras, serpentes venenosas, que picavam o povo
e mortalmente, né, por causa do veneno, muitas pessoas morriam. E aí Moisés dirige-se a Deus. Então Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste. E as pessoas que eram picadas, elas deveriam olhar para a serpente de bronze, e aí elas ficavam curadas. Então, as pessoas eram curadas, como se diz, não porque dirigiam seu olhar para a serpente, mas porque erguiam seu coração para Deus e confiavam nele. Não era um olhar para a serpente que curava, mas direcionava o coração para Deus. Era o Deus que salvava e não aquele objeto de bronze, a serpente. Então Jesus recupera essa imagem. E ele diz que também será levantado numa cruz, numa haste. E todos que contemplarem o gesto profundo de amor dele por nós, vão encontrar a salvação em suas vidas. Como que nós olhamos para a cruz e ela não nos diz nada? Ali está a maior declaração de amor de Deus por nós, a cruz. O olhar para a cruz, direcionar o nosso olhar para a cruz, é acolher no coração aquele gesto que Deus fez por nós. Deus amou tanto o mundo, nos amou tanto, que nos deu o seu Filho unigênito para salvar. Olhar para Jesus levantado numa cruz significa acreditar nele, acreditar no seu amor. Porque a mensagem da cruz é a mensagem do amor e do perdão. Olhar a serpente produz um veneno que mata. Jesus produz o antídoto, o amor. O veneno da serpente matava e o amor de Deus cura. Lá do alto da cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É perdoando que nós livramos do veneno, o veneno do ódio, o veneno do rancor que mata. Nós estamos aí na campanha da fraternidade, amizade social. Para a gente viver a amizade social, nós precisamos arrancar de nós o ódio. É um veneno. Às vezes eu gosto de comparar isso dizendo assim: olha, quando você, por alguma situação, se você foi picado por uma cobra venenosa e ela te picar e você falar assim: eu vou atrás dessa cobra até eu conseguir matar ela. Você crescer dentro de você um ódio pelaquela cobra e você sair procurando ela, você morre. Porque enquanto você está cultivando o ódio para matar, o veneno faz efeito. Então às vezes não é o veneno da cobra que mata, mas o ódio que você tem dela. Às vezes nós somos ofendidos. Em vez de a gente sair e procurar o antídoto, que é o perdão, a gente vai guardando o ódio dentro de nós. E é esse veneno que mata. Nós precisamos renunciar a esse veneno. O Evangelho afirma que a missão de Jesus é salvar, não condenar. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, Deus não condena ninguém. Deus não castiga ninguém. Aí você pode perguntar: não. Deus não condena ninguém.
Deus não castiga ninguém. Mas tem condenação? Tem. Tem castigo? Tem. E de onde que ele vem? De cada um de nós. É quando nós escolhemos. A escolha é nossa. Deus quer me amar, mas eu não quero. Deus, lembramos da primeira leitura, Deus pediu o povo para caminhar, mas o povo não quis. A consequência foi o exílio, a destruição. Muitas vezes se cobra muito dos pais. Que o que aconteceu alguma coisa com o filho, e aí se coloca a culpa no pai, que os pais são irresponsáveis e tal. Às vezes não, a maioria não. O pai e a mãe orientam. O filho não cumpre orientação. Acontece alguma coisa. A culpa é dos pais? Não. A culpa é dele que não seguiu as orientações do pai. Assim também é Deus. Às vezes nós jogamos nas costas de Deus responsabilidade nossa. O culpado foi ele que não, foi ele que quis não. Foi você que escolheu errado. Você fez a escolha errada. A responsabilidade é sua, não é de Deus não. Porque Deus quer sempre o nosso bem, quer sempre salvar, não condenar. Deus não é um pai cruel que quer ver o filho se dando mal, não. Se o nosso Deus fosse um Deus que gostasse de condenar, que Deus é este? Não, Deus nos ama, Deus quer nos salvar, Ele quer nos oferecer o seu amor. Portanto, escutar Jesus, acolher sua palavra, seguir, é deixar as trevas e caminhar para a luz. Como diz João, o julgamento não é realizado por Deus, mas pelas nossas escolhas. Por isso que ele diz assim: olha, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Se a luz quer brilhar na sua vida e você escolhe as trevas, portanto, ao alcançar a salvação, nós temos que ter coragem de dar a própria vida quando Jesus deu. O julgamento não acontece somente no final do mundo, mas acontece na nossa história de cada dia. Cada instante é um momento de salvação ou condenação. Recusar a proposta da cruz, que é o amor, que é o perdão, significa se condenar. Recusar a luz e escolher as trevas, isso é condenação. Praticar a verdade, aproximar da luz, salva. Condena quem pratica o mal e prefere as trevas. Salva quem pratica o bem e prefere a luz. E a grande pergunta então, qual é a sua escolha? Você prefere a luz ou prefere as trevas? O que você tem escolhido na sua vida? Você escolhe o amor ou recusa o amor? Eu diria, não recuse o amor que Deus tem por você. Você acredita no amor que Deus tem por você? Você acredita nele? Se você acredita nele, não o recuse, porque ele salva, porque ele cura. Ele preenche tudo aquilo que nós estamos precisando. Ele preenche todos os nossos vazios. Portanto, continuemos a nossa caminhada quaresmal, acolhendo a ação amorosa de Deus na nossa vida, que nos ajuda a reconstruir aquilo que foi ou está destruído. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai